Você é um passageiro nessa viagem aqui e está acompanhando essa história. Pensa que você viveu isso, desde a criação do homem do pó da terra, passando pelo abandono do homem, trocando Deus pelas suas bênçãos. O homem que se depara com esse mar se abrindo. Pensa, gente, você lá, vendo um mar se abrir, passando a seco no mar, e vendo o exército inimigo se afogando no mar e todo o seu povo a salvo. Esse é o Deus que abre o mar para atrair o seu povo, para falar assim: eu amo, eu quero, você é meu. Esse povo, que somos nós, né, que é o Israel atual de Deus, vê o mar se abrir, passa por esse mar, vê o exército inimigo afogar, é alimentado dia após dia com o maná, tem uma nuvem de dia para dar uma sombra para eles e guiar, uma nuvem de fogo à noite para aquecê-los, tem todo o cuidado de Deus. Chega até a próxima estação, que é a muralha. Esse pessoal se depara com uma muralha, que claro não é essa, em Jericó, em que eles rodeiam 6 dias. Esse povo não era esse povo de Deus não era um exército, eles não tinham um exército, eles estavam no deserto há 40 anos. Esse povo era um povo frágil. E Deus fala assim: olha, vocês vão tomar posse da terra. Esse povo rodeia, né, principalmente para quem é mais novo na fé, né, essa é a história do povo de Deus. Eles rodeiam Jericó por 6 dias. No 7º dia, Deus fala assim: olha, vocês vão rodear 7 vezes hoje. E a muralha cai. Esse povo vê a muralha cair, sem lutar, sem guerrear, sem tentar destruir a muralha com força, com tanques, com guerra. Esse é o Deus que vai se mostrando ao longo da história para nós, para nos atrair a Ele, mesmo nós não merecendo esse privilégio. Esse Deus nos leva a uma estação seguinte, que é a estação do nascimento. Pai, vou satisfazer a justiça para revelar a tua graça. Vou tornar-me um deles, mas diferentemente deles, sempre amarei a ti. Como poderia ser de outro modo? Vou assumir a responsabilidade por sua insensatez perversa em amar qualquer coisa mais do que a ti. Castiga-me, então, Pai, em vez de castigá-los, deixe que eu experimente o horror da separação absoluta de ti. A justiça será então satisfeita. Poderás perdoar o mal de todos que aceitarem o castigo que infligires sobre mim, como punição pelo que merecem. O pai declarou: esse é o meu plano. Depois de fazer o homem do pó da terra, o homem o trair, ele abre o mar, ele derruba as muralhas, e o filho vem à terra para viver como aqueles que foram feitos do pó da terra, para se humilhar, e se humilhar ao ponto de lavar os pés de homens que foram feitos do pó da terra. Lavar os pés era algo feito pelas pessoas mais simples. Quando chegava uma visita, uma pessoa importante, eram os outros que lavavam os pés, porque os pés eram sujos de terra. Era algo irrelevante. Então os outros vinham e lavavam os pés. E Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que veio aqui, tomou forma de homem, lavou os pés daqueles que eram feitos do pó da terra. Ele, Deus. Esse Jesus, ele nasceu, e desde quando ele nasceu, em toda a simplicidade, num ambiente super simples, ele fez maravilhas, desde novo. E eu gostaria de passar um videozinho para vocês entenderem um pouquinho quem é ele. A Bíblia diz muitas coisas sobre ele. Preste atenção nessa mensagem sobre quem é Jesus.
The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. Ele é Jesus! Ele é Jesus! Ele é o meu Jesus! Ninguém pode detê-lo. Ele é o Senhor. A morte não pôde detê-lo. No terceiro dia ele ressurgiu. Ele está vivo à destra do Pai e vai voltar para nos buscar. Tenha certeza disso, meu irmão. Tenha certeza disso. Viva essa esperança. Viva essa esperança dia após dia. Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressurgiu, Ele está vivo. Ele é Jesus. A gente passa pela morte, pela ressurreição dele. Eu vou pular essa parte aqui pelas crianças que estão no local. Mas a gente chega, pensa que você viveu isso tudo, você viu essa história toda. Você viu Deus se fazendo homem, morrendo por você. E você fica impressionado, você fala, que amor é esse? Que amor é esse? Eu quero viver isso. Pensa você, vivendo há 2000 anos atrás, vivenciando Cristo aqui na terra, vendo tudo isso. Você ali naquela igreja primitiva, você quer viver junto. Você quer reunir todo dia para falar dele. Para falar com ele, para orar a ele, para ouvir dele. Isso é real. Você está ali na igreja primitiva e é isso que eles viviam.
É isso que a igreja primitiva vivia. Uma união, comendo pão a cada dia, o partir do pão, o partir da palavra, as orações. Era o que eles tinham para viver. Depois de conhecer esse Cristo, o que eles tinham era viver junto, era aguardar a volta dele, era tudo o que eles tinham. Não tinha que preocupar com mais nada. Esse era o foco da igreja primitiva. E nós vivemos um pouquinho disso hoje. Isso aqui é a chama da quinta-feira passada, no nosso jejum, em que eu não sei se o Daniel está aqui, mas eu nunca vou esquecer a palavra do Daniel em meio à chuva, falando para a gente, Deus usando Daniel. Parece que a gota de água nos incomoda tanto, parece que é algo tão impactante que a gente se incomoda, saiu da zona de conforto, por uma coisa tão pequena, aquelas gotas de água que caíram em nós ali, naquela quinta-feira de vigília, elas secaram tão rápido, e muitas vezes nós, com tão pouco, que sai da nossa zona de conforto, a gente já, está tudo errado, para onde nós vamos, onde a gente vai esconder, vamos para a igreja, porque não devia estar aqui, e muitas vezes a gente tinha que estar deleitando na presença de Deus, naquela oportunidade maravilhosa que nós tivemos ali na quinta-feira. Então, vamos abrir em Atos 2, 42, livro de Atos, capítulo 2, Novo Testamento, depois os Evangelhos. Atos 2, 42, diz assim as Escrituras, isso aqui é a igreja, depois de vivenciar Jesus Cristo aqui na terra. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas, obrigado filha, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vida simples, não quero entrar no mérito se eles erraram, falharam, mas vida simples, eles queriam viver juntos, eles queriam comer juntos, orar juntos, estudar juntos, e eles não tinham as escrituras como nós temos hoje, né? Por mais que eles viveram, nós temos tudo aqui registrado, o alimento está prontinho para a gente aqui. Isso é o que eles queriam, viver dia após dia, a simplicidade do reino, esperando a volta de Cristo. Essa era a expectativa. O que eu e você esperamos hoje? O que nós estamos esperando? Qual que é a nossa expectativa para essa semana? O que nós estamos esperando essa semana? Uma promoção? Vender mais? Um cliente novo? Trabalhar muito, porque essa semana tem muita coisa para fazer? Qual que é a nossa esperança? Aquilo que martela na nossa cabeça, no final de semana, à noite? É o quê? É a volta de Cristo. Porque é isso que eles esperavam, eles viviam isso. É isso que é para nós vivermos hoje, meus irmãos. Essa é a nossa esperança. E aí vamos para a próxima estação, e a próxima estação é reforma. No meio do caminho, até chegar nos dias de hoje, a gente viveu algumas coisas na história da nossa igreja, da igreja cristã, da igreja de Cristo. Um pouco antes da reforma, ou bastante tempo antes, existiam cristãos, e muitos, que queriam ser mártires. Eles queriam morrer em nome do Evangelho. Eles amavam a Deus, eles esperavam, eles falavam assim, eu estou disposto aqui para morrer pelo Evangelho. Quantos de nós aqui hoje estamos dispostos a morrer pelo Evangelho? Chegou uma época da história da igreja, que a igreja teve que falar assim, olha, agora para virar mártir não é tão simples mais não. Não vai ser simples, não é só morrer pelo Evangelho não. Porque tinha gente demais querendo morrer pelo Evangelho e acabar se tornando mártir. Então, qual que é a nossa postura hoje? Qual que é a nossa dedicação, nosso empenho? Né? Quantos estariam dispostos a entrar o tempo todo na Coreia do Norte, sujeito a morrer, a ser preso?
como a gente ouviu aqui pelo Carlinhos. E na própria época da Reforma, a gente vai ver uma igreja que vendia o perdão dos pecados. Né? Estamos comemorando aí os 500 anos da Reforma, já ouvimos por 2 vezes aqui sobre a Reforma, mas eles vendiam perdão, eles vendiam a sua salvação, eles vendiam um pedaço, Gabriel, da cruz de Jesus, que não era verdade não, mas era só para fazer dinheiro. Né? O que a gente vê muito hoje em dia, a venda de coisas que teoricamente vão abençoar a sua vida. Então a gente passa pela Reforma e a gente chega nos dias de hoje. Nos dias de hoje, sem falar nos dias de hoje, se a gente pegar o livro de Provérbios, e se a gente for ouvir Salomão vai falar assim: eu vivi de tudo, eu tive tudo. E é vaidade. Não se preocupem com isso. Eu tive tudo na vida, tudo que um rei pode desejar. Tudo que um rei pode desejar. Ele desejou 1000 mulheres, né? Eu acho que ia dar muito trabalho. Isso aí é uma coisa que eu nem desejo, não. Mas tudo que ele desejou, ele teve. Ele era rico, ele tinha bens, ele tinha tudo o que ele queria. E ele fala assim: vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Não foca nisso. Presta atenção. Olha para Deus, busca Deus, viva Deus. É Ele que vai saciar a sede da sua alma. É Deus. E aí no meio da história a gente vai ver também uma mula falando com Balaão. Uma mula, Bicas. Puxa vida. Eu conheci uma pessoa, a Carminha, que trabalhou comigo, quando eu trabalhei na Vox Populi, Instituto de Pesquisa. E naquela época a Carminha falava para mim assim: nossa, Ed, eu tenho um sobrinho que canta muito bem. Todo mundo tem um sobrinho que canta muito bem, né? E ela falava assim: não, mas meu sobrinho canta muito bem, ele vai fazer sucesso, ele vai crescer na vida. Eu falei: beleza, Carminha, legal e tal. O sobrinho dela chama Eduardo Costa. Na época não era ninguém, né? Se tornou um cara muito famoso, muito rico. E eu não gosto de música sertaneja, mas eu vi, de vez em quando eu vi alguma coisa sobre ele. Eu falei assim: cara, uma vida fútil, né? Uma vida vazia. O cara tem um monte de mulher aí, os carros, ele esbanja, uma ostentação desnecessária. E aí, Salomão falou com a gente lá atrás, uma mula falou com Balaão, e hoje a gente ouve um cara que vai trazer uma mensagem para a gente aqui, nesse momento. Muitas vezes a gente procura a felicidade no dinheiro. Quando você ganha o dinheiro, você vê que a felicidade não vem junto com ele. É isso aí. Agora você falou um negócio. E aí você começa a falar: meu Deus, não era isso. Eu achava que era isso, mas não é. E isso aconteceu comigo. Eu achava que o dia que eu tivesse condição, uma condição financeira melhor na minha vida, eu ia ser muito feliz. Aí eu consegui. Aí hoje eu posso dizer para você que não é isso. Tem muita coisa que é só a simplicidade que te dá. Não adianta você achar que você ficar com as mulheres mais bonitas do mundo, você vai ser feliz. Mas você ficou. Fiquei. Você vai ser feliz. Você tá tocando, eu tô tocando. Você tá falando, eu tô falando. Se ficar com as mulheres mais gatas que existem no país, você vai ser feliz. Você não vai ser. Muito pelo contrário. Vai te dar um certo vazio e vai chegar uma certa hora que a depressão corre risco de tomar conta de você. Você já teve depressão? Eu não tive depressão. E graças a Deus eu não tenho e nem tenho tendência a ter, porque eu acredito que a depressão seja uma doença espiritual. E eu dia a dia procuro não alimentar isso. Mas é um bom caminho para a depressão. Por quê? Você luta a sua vida inteira para construir certas coisas e depois você descobre que você é tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro. Eu tenho, a cada dia, lutado mais para me aproximar de Deus, porque eu tenho muito medo disso. Em algum momento eu me sinto triste. Eu me sinto triste às vezes. Triste com o quê, Edu? Triste, às vezes eu saio de um show com 50 mil pessoas, 20, 30 mil pessoas e tô indo pro hotel sozinho dentro de uma van e eu olho para um lado e pro outro e falo: putz, eu tava agora no meio de 30 mil pessoas e agora não tem ninguém aqui sentado do meu lado, nem para bater um papo.
Ser feliz é o que hoje pra você? O que você precisa hoje? Eu preciso de Deus, cara. De Deus. Só existe um caminho para felicidade. É Deus e a simplicidade. A gente precisava ouvir um cara desse falando isso. Salomão já tinha falado isso tudo lá atrás. E aí agora vem um cara que você talvez não daria crédito para ele. E o cara fala assim, eu vivi isso. Presta atenção. A gente muitas vezes acredita o dinheiro, a possibilidade de conseguir as bênçãos que Deus pode nos dar, para que a gente troque Deus pelas bênçãos. Sendo que a gente já tem o próprio Deus, que é a maior bênção que nós podemos ter. Então, que a gente pense nisso, reflita sobre isso. A gente não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Eu compartilhei esses dias, se não me engano, foi com a minha mãe. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. E aí eu parei, depois que eu parei para pensar, Lena. Eu falei assim, mas espera aí. Eu nunca tinha vivido a situação da empresa atrasar o meu salário, Enilce. E agora ele está atrasando, Enilce. E olha que coincide com o melhor momento da minha vida. Eu não tinha nem feito o paralelo das duas coisas. Então agora, as finanças apertaram. Mas isso mudou alguma coisa? Nada. Porque Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que a gente de fato sacia a nossa sede nele. E aí imagina, você viveu isso tudo, você vivenciou todas essas circunstâncias. Você viu Deus criando o homem do pó, da terra. O homem trocando Deus pelas bênçãos. Você vivenciou o mar se abrindo, as muralhas caindo. Você vivenciou o nascimento de Cristo e aquele homem maravilhoso, fantástico, que lavou os pés dos discípulos. Você ouviu morrer e ressurgir da morte. Você vivenciou a igreja de Atos, que vivia na simplicidade, no amor, no partir do pão. Você vivenciou a reforma em que a igreja desandou e alguém falou assim, peraí, vamos arrumar essa casa, vamos arrumar essa bagunça. E arrumou, e a igreja tomou rumo, e graças a Deus nós vivemos nesse rumo reformado, que preza pelas escrituras e somente a escritura. Você vivenciou isso tudo, você chega nos dias de hoje e você fala assim, uau, que Deus é esse? Que Deus é esse? Muitos anos se passaram, depois de o filho ter experimentado o afastamento do pai, ter sido acolhido de volta no céu, com grande celebração, o Espírito falou, posso agora entrar na alma de cada um daqueles que perdoaste, incutirei neles uma ânsia de conhecer-te, Pai, e aumentarei esse desejo até que torne seu supremo tesouro, vou usar cada minuto de sofrimento que permitires para guiar seus corações a ti, até que te desejem mais do que qualquer outra coisa. Você é alvo desse amor, você é alvo desse amor, você é atraído por Deus. Hitler, no seu momento mais cruel, ele ainda contava com a graça de Deus sobre ele. Deus não tinha se afastado completamente, Jesus foi o único que vivenciou isso. Então todos nós aqui na terra contamos com a graça de Deus. Eduardo Costa, todos contam com a graça de Deus. E isso nos impede de sermos cruéis ao extremo, de vivermos de fato o inferno aqui. E aí você vivendo isso tudo, sabendo desse amor incondicional de Deus por você, você fala, puxa, eu quero viver essa realidade. Eu vou montar uma comunidade. Eu vou montar uma comunidade em que a gente vai viver esse amor. A gente vai partir o pão, a gente vai viver junto, a gente vai orar junto, a gente vai orar um pelos outros. Eu quero montar essa comunidade para viver essa realidade. E aí você descobre que você não precisa disso, já existe essa comunidade. Não estou falando que a VID é a comunidade, a VID é uma comunidade, tem um monte. Então até mesmo eu que tenho uma veia empreendedora, gosto de criar as coisas, eu fico com essa sensação de criar, não precisa, existe, faça parte, se engaje, ame, ore, abrace, esteja junto. Você tem essa oportunidade depois de ver tudo que Jesus fez por você. Essa comunidade que não impõe regras humanas para você.
Essa comunidade que tem a liberdade do Espírito. Você não tem que usar camisa branca, preta, azul, vermelha todo dia, porque senão você fugiu. Não, não tem regra humana. Viva as Escrituras. Elas são suficientes. É uma comunidade que se preocupa com o próximo. A gente acabou de ouvir aqui, né, Chegança e tantas outras iniciativas que você pode se engajar nessa comunidade. É uma comunidade que é simples, não é seletiva, não tem elite aqui. E isso é tão maravilhoso, Alan, que você sempre está falando. Não tem o grupo, a elite da igreja, o clero, aqueles que fazem parte, né, do grupo importante da igreja. Não tem, todo mundo é igual aqui. Não importa a sua cor, o seu salário, o seu trabalho, onde você mora, não importa. Todos são iguais aqui. Ninguém tem privilégios nessa comunidade. Uma comunidade que é íntegra, que tem as Escrituras como sua regra de fé e prática. E isso, Alan, eu acho que eu posso falar com segurança aqui. Se você vier com qualquer coisa, ideias que fogem das Escrituras, esquece, não vai emplacar. O negócio aqui, as Escrituras, elas são suficientes. A Escritura é suficiente para essa comunidade, para a gente viver, para tudo nas nossas vidas. E por fim, que tem Deus como centro. Qualquer coisa que você pensar que vai ter o homem no centro, esquece. Tudo parte dele, tudo é revelação, como o Saulinho trouxe tão claro aqui, tudo é revelação, é o que ele manda que é feito. Não é que o pessoal vai se sentir mais confortável, vamos encher mais a igreja. Não emplaca. Aqui Deus é o centro, tudo é para ele, toda honra e toda glória seja dada a ele e não aos homens. Tudo é para ele. E aí você pode pensar assim, tá bom, mas então eu vou criar um negócio para preparar as pessoas para irem pelo mundo, para falar desse amor maravilhoso, desse Deus incrível, que fez tudo isso que eu vi nessa jornada, nessa história. Esse Deus que tirou um homem do pó e morreu por ele, lavou os pés dele, para que ele tivesse vida. Então eu vou preparar a gente para ir, para falar desse amor para o mundo inteiro. Aí eu te falo, não precisa também, a gente já tem. E essa aqui é do Chile. Essa foto, Chile, muito obrigado por conceder essa imagem maravilhosa. Mas aqui, olha, tem uma plaquinha da Jocum. Aqui tem um lugar que prepara a gente para o mundo inteiro. Olha que fantástico. Faça parte, se envolva. Você que viu esse Deus maravilhoso fazer tudo o que fez, você pode se engajar e ser relevante nessa comunidade que prepara pessoas para o mundo inteiro. E eu não sei se vocês têm noção, com certeza vários aqui não têm, do que é a Jocum. Jocum tem 28 mil pessoas trabalhando na Jocum, nesse momento. Talvez nesse domingão não, né? Mas trabalhando dia a dia na Jocum. É a equipe da Jocum. A Jocum está em 183 países. Estamos chegando no mundo todo. 95 idiomas são falados. O evangelho está sendo levado em 95 idiomas ao redor do mundo, gente. A palavra está sendo alcançada. Esse evangelho maravilhoso, esse Deus maravilhoso, está sendo levado às nações. E isso é mérito nosso? Ele precisa de nós para isso, gente? Deus precisa da gente para isso? Não. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é onipotente, onipresente, Ele não precisa disso. Ele nos deu o privilégio, a honra, o prazer de ser um instrumento, um canal que o leva às pessoas. Ele não precisa, mas Ele nos deu essa honra. Olha que privilégio, um Deus infinito dá essa honra de levar a mensagem dEle às pessoas que ainda não conhecem. Olha que privilégio. 16 mil alunos são treinados por ano para levar essa mensagem através da Jocum. São mais de 700 bases espalhadas no mundo e mais de 10 navios, e os números vão longe se a gente fosse levantar todos os números, né? Esses são alguns que eu levantei com o apoio do Dudu. Então, já tem. Se você deseja ser preparado para ir, se você gostaria de preparar um ambiente para mandar as pessoas para falar desse amor, já existe. E como a Jocum, existem outras também. Para a glória de Deus, existem outras organizações que preparam missionários. E aí sobra para nós o seguinte:
Vamos compartilhar o reino? Essa pergunta é porque muitas vezes, a gente ouviu aqui, principalmente a VEM, né? Ouviu do Álvaro, olha, o Brasil é um país cristão, né? Tem muitos cristãos aqui. E vários países do mundo são países cristãos. Agora, tem países que praticamente ninguém ouviu do Evangelho. Então, tem muitas nações que carecem muito de ouvir sobre esse Deus. E, claro, nós vivemos missões aqui, isso é inquestionável. Agora, muitas vezes tem uma pessoa ao seu lado, carecendo de uma palavra de ânimo, de uma palavra de vida. Essa pessoa pode estar aprofundada numa depressão, como a gente ouviu semana passada sobre ansiedade aqui. Essa pessoa pode não encontrar sentido na vida. Para que eu vivo? Para que eu estou aqui nessa terra? Não aguento. Essa pessoa pode estar pensando em suicídio. Essa pessoa pode estar pensando em ir para as drogas. Essa pessoa pode estar pensando em tantas coisas, sofrendo, sem sentido na vida, e você está do lado dela, é o vizinho, dá bom dia todo dia, encontra, bate um papo, mas não leva a mensagem da vida, não leva o pão da vida, a água que vai saciar a sede daquela alma. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre você levando o reino para aqueles que estão muito próximos de você. Quer seja no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança, enfim. A gente vive, a gente bebe essa água limpa todo domingo e tem a palavra de Deus para estudá-la todo dia, sabe falar com Deus, sabe ouvir Deus. E muitas vezes a gente conhece esse Deus, essa história fantástica e não compartilha dele para as pessoas que estão sedentas talvez do nosso lado. Pense nisso, ore a Deus, peça a direção de Deus. Eu oro assim, eu peço para Deus, Deus, vai me mostrando as pessoas para que eu abra minha boca. Tudo vem dele. Que você seja sal e luz nessa terra, para essas pessoas que estão sedentas à sua volta. E tem muita gente, e tem gente dentro da igreja assim, dentro da igreja, eu conheço. Atente para isso, meu irmão. Essa é a mensagem dessa manhã. Por fim, a gente chega na eternidade. Isso tudo que a gente vive, a gente pode viver essa vida maravilhosa aqui na terra com Deus, com sofrimento, com prisão, com dores. A gente pode viver essa vida maravilhosa aqui na terra. Mas tem algo maior ainda que nos espera, que é a eternidade. Gente, é fantástico demais esse negócio. É fantástico demais, a eternidade nos espera. E eternidade, muitas vezes para explicar para minhas filhas, que é um desafio grande, eu tenho que mostrar alguma coisa assim, ó, que aí elas falam assim, nossa, então é legal demais o céu, né? É legal demais, e lá em casa a gente está com uma discussão intensa ultimamente, né? Que a Emily, esses dias, falou assim, mas eu não sei, mas a gente vai ficar sempre lá no céu? Mas e as baby alives que a gente tem aqui e tal? Aí a gente tem que ir tratando esse negócio, explicando com amor, com jeito, né? Mas é algo que os nossos olhos não podem ver. Os nossos ouvidos não podem ouvir, nem jamais penetrou no coração de ninguém aqui. Pensa a coisa mais legal do planeta, assim, é mais, não dá, não cabe no nosso coração. São todas aquelas bênçãos que Deus queria conceder a Adão, só que Adão apaixonou mais pelas bênçãos e não pelo próprio Deus. E aí Deus falou assim, olha, se eu conceder mais, ele vai cada vez ficar mais preso às bênçãos do que a mim mesmo. E então, quando decidires, o filho falando, quando decidires, nós os traremos aqui para verem o filho, e por meio dele, para verem a ti. O Espírito Santo falando. A partir desse momento, será seu principal tesouro, seu maior prazer, sua maior alegria. Como poderia ser de outro modo? Como poderia ter sido de outro modo? E então, que dia maravilhoso! Iremos derramar sobre eles cada bênção que nosso infinito amor pode conceber, sem a menor possibilidade de que alguém se torne mais apegado às tuas bênçãos do que a ti mesmo. Essa é a nossa esperança, é para lá que a gente vai. Nós vamos encontrar com Ele em breve. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos conceda graça,
para vivermos o Evangelho em sua integridade, amarmos-o acima de todas as coisas, e que Ele nos dê força, porque as tentações são muitas, as dificuldades são várias, mas é Ele quem renova as nossas forças, que nós depositemos toda a nossa esperança nele, e não na nossa força, na nossa capacidade, na nossa intelectualidade. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.